No ano em que se assinalam os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia, as comemorações do Dia da Europa, celebrado anualmente a 9 de maio, acontecem por todo o país, ganhando talvez um maior significado. Assinalamos a data, antecipamos um dia. Vamos, ao longo desta emissão, falar do presente e do futuro da União Europeia com Ana Rita Barros, economista, formadora certificada em assuntos europeus, e Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Marco Teles é o primeiro interveniente desta emissão. O ponto de partida é mesmo a celebração do 9 de maio. Fazer um enquadramento histórico. Realmente a história, assim de forma muito sumária, remonta ao ano de 1950, portanto já vai há algum tempo, em que o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, apresentou uma proposta com um conjunto de ideias que realmente estariam na base daquilo que hoje é a União Europeia. No passado, nós recordamos, antes de ser a União Europeia, foi Comunidade Económica Europeia, a velhinha CEE, que certamente muitos de nós ainda recordamos, não é? E ainda antes disso foi também Comunidade Económica do Carvão e do Aço. Mas voltando a esta proposta de Schuman em 1950, que deveria de resto ficar conhecida como a Declaração Schuman, precisamente, ela efetivamente é baseada numa ideia que é originalmente lançada por um seu amigo Jean Monnet, que nessa altura já destacava a importância dos valores da paz, da solidariedade, do desenvolvimento económico e social, e não esquecemos que estamos nessa altura, 1950, tínhamos terminado há relativamente pouco tempo a Segunda Guerra Mundial, com um impacto muito grande no espaço europeu, e a ideia foi criar aí então uma instituição europeia que fosse supranacional e que tivesse como grande objetivo gerir matérias-primas que nessa altura, 1950, eram absolutamente essenciais. Falamos do carvão, falamos do aço, hoje sabemos que são outras matérias que fazem gerar o mundo e estamos a sentir na pele a importância da gestão dessas matérias, nomeadamente do petróleo. Mas na altura era realmente o carvão e o aço, portanto iniciou-se com esta ideia de uma instituição supranacional que fizesse essa gestão e que desta forma pudéssemos manter no fundo a paz no espaço europeu. E de facto este foi o marco inicial da União Europeia, e por isso mesmo, numa cimeira que teve lugar em Itália, mais precisamente em Milão, em 1985, os chefes de Estado e de Governo decidiram consagrar o dia 9 de maio como Dia da Europa, que foi efetivamente celebrado pela primeira vez no ano seguinte, em 1986. Comemoram-se também 40 anos da primeira celebração do Dia da Europa, a par da celebração dos 40 anos de presença de Portugal na União Europeia. Ana Rita Barros, que balanço destes 40 anos? Um balanço positivo, desde positivo. Já. Exatamente, balanço positivo. Penso que um dos grandes legados da nossa entrada foi exatamente consolidar a democracia, na altura jovem, e com as fragilidades que a democracia tem. E essa é preciso mantermos, alimentá-la, porque sempre. A democracia, quando desaparece não de uma vez, mas aos poucos, e isso nós temos que manter a democracia conquistada com o 25 de Abril e depois consolidada com a nossa entrada na então Comunidade Económica Europeia. Balanço positivo, mas não deixam de existir desafios. Sempre, mas no caso português vamos falar dos aspectos positivos. Primeiro, o financiamento dos diversos quadros financeiros, que nós agora conhecemos como quadro plurianual, mas na altura eram os QCAs. Portanto, os financiamentos em infraestruturas, em saneamento básico, em fornecimentos de água e de eletricidade, porque na altura a cobertura era escassa. Na formação profissional. Lembramos a formação profissional, que teve um grande incentivo, não só para jovens, mas para adultos, no apoio às escolas. Um grande impulso. Um grande impulso. E naquilo que nós mais nos lembramos, que são a ampliação das redes viárias, que foi de facto fundamental, chegar do norte ao sul do país com a rapidez que chegamos hoje em dia, portanto era impensável nessa época. Isso. Há ainda muito para construir.
portanto, o aproximar, a convergência entre Portugal e o resto dos Estados-membros, ou de alguns Estados-membros europeus. Isso ainda há muito por fazer, mas positivamente penso que o saldo é a nosso favor, a nosso favor português. Marco Teles, o balanço é positivo para si também? Eu acho que dificilmente alguém, num raciocínio assim muito honesto, conseguirá dizer que o balanço destes 40 anos, que a Marta referiu, efetivamente, este ano 2026 estamos a celebrar também esta importante efeméride de 40 anos de presença portuguesa na União Europeia, juntamente com a Espanha, como sabemos, entrou também no dia 1 de janeiro ao nosso lado, mas de facto são 40 anos bem conseguidos. Eu diria quase impossível fazer efetivamente um balanço negativo. A doutora Ana Rita já ficou aqui algumas coisas muito importantes, nomeadamente o aspecto da democracia, da importância que isso teve, e eu recordo aqui ao reforço, já percebemos que a democracia não é um dado adquirido, é uma conquista árdua, mas temos de continuar a lutar por ela. Mas normalmente nestas alturas de balanços, de fazer balanços de um percurso tão longo como este, 40 anos, é muito fácil ir buscar indicadores. Eu, enfim, não queria estar a repetir esse exercício, mas não resisto a fazê-lo, porque de facto, se nós formos ver o que se passou em 40 anos, repara, a esperança média de vida dos portugueses passou de qualquer coisa que eram 72 anos para 81. O abandono escolar, por exemplo, passou-se de 50% na década de 90 para agora cerca de 6%. O número de alunos no ensino superior triplicou face ao que nós tínhamos na década de 80. À conta do conhecido programa Erasmus, já cerca de 100 mil estudantes portugueses puderam participar em mobilidades académicas. O produto interno bruto duplicou. Enfim, na área da investigação, por exemplo, conta cerca de 7 mil projetos de investigação científica que foram apoiados por um total, estima-se, 3 mil milhões de euros. Mas há aqui um aspecto que a doutora Ana Rita também focou e que eu creio que é a parte, se calhar, mais visível para o cidadão comum, digamos assim, que é a parte dos fundos europeus, do dinheiro que vem de Bruxelas, como se costuma dizer, e que significa neste período qualquer coisa à volta de 95 mil milhões de euros de fundos europeus investidos nas diversas regiões portuguesas. Portanto, e isso nem vale a pena fazer contexto sumário, andar à procura, porque é olhar para a paisagem e perceber o impacto que estes fundos tiveram, nomeadamente, foi aqui referido, a questão das vias de comunicação, foram vitais para o desenvolvimento do país, das regiões. Mas eu sem querer fugir deste quadro, deste cenário cor-de-rosa, até porque também estamos numa data comemorativa, e queria só dar um alerta para o seguinte, é que também nós não podemos esquecer que há um ponto de partida, há um ponto de chegada. Feita a análise do percurso, facilmente concluímos que o balanço é positivo, mas vivemos numa economia de mercado, há disputas, há competição, nós temos que também ser cada vez melhores, e eu queria também relembrar que os outros que nos acompanham também evoluíram. Alguns entraram mais cedo na União Europeia, outros entraram até mais tarde, mas também eles evoluíram, tiveram o seu ponto de partida, tiveram o seu ponto de chegada, e eu acho que quando fazemos também estas análises será importante também equacionar essa parte, que é os outros também fizeram investimentos, os outros também estão preocupados com o seu desenvolvimento e com o seu crescimento, e onde é que nós estamos face aos outros, nessa comparação com os outros, nomeadamente com os outros, digo eu, dentro do espaço europeu, com os outros Estados-membros. Se há alguns aspectos em que nós até estamos relativamente bem e até progredimos mais do que os nossos parceiros, outros, porventura, noutros aspectos, nós podemos não estar assim tão bem, e eu creio que isso é importante termos também essa preocupação, até porque não vamos esquecer que termina agora já em julho, agosto deste ano a execução daquilo que chamaram uma pipa de dinheiro, não é? Muito, muito dinheiro que vem do PRR. E eu disse isso na altura quando foi lançado o programa do PRR. Será interessante fazermos um ranking dos Estados-membros e depois virmos a fazer um outro, não quando terminar a execução do PRR no imediato, mas dando um prazo, 2, 3, eventualmente 4 anos, 5, não sei,
para percebermos se efetivamente as escolhas estratégicas que cada Estado-membro fez, dentro de determinadas balizas que estavam definidas, se essas foram ou não as melhores escolhas e se isso nos permitiu ou não dar o salto em frente e estarmos comparativamente aos outros um pouco melhor do que aquilo que estávamos. Doutora Ana Rita Barros, falemos das preocupações, no geral, da União Europeia, particularmente de algumas fragilidades às quais se procura dar resposta, talvez até aprofundando o tal mercado único. É algo que está na mente dos líderes da União Europeia. O mercado único de Jacques Delors, no início da década de 90, precisa de ser potenciado e reforçado. Reforçado como? Melhorando, agilizando o mercado único para reforçar a autonomia estratégica da União Europeia. A União Europeia tem estado exposta a sucessivas crises, desde energéticas a práticas comerciais e a tarifas que nós bem conhecemos. A resposta da União Europeia tem sido imediata, mas muitas vezes reativa. A Europa tem alguma fragmentação e essa fragmentação de mercados, principalmente do mercado da energia, nós temos visto que a política energética é uma política de cada Estado-membro, tem que ser articulado. Ou seja, a Europa tem que ser um todo nesse aspecto. Um outro aspecto em que a Europa tem que responder é o mercado digital. O mercado digital europeu não é apelativo e, portanto, não aparecem atores internacionais nem globais com a força que era preciso e que existem noutros mercados. Essa integração tem que ser preparada e não é uma integração que se consiga a curto prazo. Sim. Portanto, os efeitos são estruturais e têm que ser medidas que são aplicadas e cujo resultado só se vê passados 5, 10 anos. Portanto, é preciso tomar essas medidas desde já. E há um roteiro, começando pelos mercados de capitais, integrando a energia, articulando infraestruturas num espaço económico, ou seja, unificando esse espaço económico. Tem que ser uma Europa no todo. O mercado é um ativo europeu que não pode ser desprezado, que permite abertura, multilateralismo, cooperação e escala. A Europa precisa de escala e nós sabemos que a escala é poder. E influência geopolítica. E essa União Europeia só pode conseguir escala unindo de facto. A palavra união aqui é importante, unindo de facto os diversos Estados-membros e as políticas estruturantes desses Estados-membros. E até agora a União Europeia não tem falado a uma só voz, é isso? Neste momento considera-se que a forma legislativa europeia é um impedimento ao desenvolvimento, é um dos impedimentos ao desenvolvimento desse mercado único. A forma como delibera é isso, Ana Rita Barros? Não é só isso? Não é só isso. A forma como as deliberações e as decisões são depois postas em prática. Essa forma legislativa que todos nós conhecemos, a mais corrente é a diretiva. Todos conhecemos o que é uma diretiva. Só que a diretiva leva muito tempo a transpor. Tem um prazo muito alargado de transposição e muitas vezes é subtransposta ou sobretransposta, ou seja, os Estados ao transporem aproveitam para modificar alguma coisa. Assim. Muitas vezes por excesso, outras por defeito. E não há equidade na aplicação. Portanto, só aí o mercado já empata, digamos assim, entre aspas, empata com a regulamentação. O que é que se está cada vez mais a assistir na União Europeia? É a passagem das diretivas para regulamentos. Porquê? Porque os regulamentos são aplicáveis de imediato nos diversos Estados-membros. Até há já diretivas que têm passado aos regulamentos. Marco Teles, a doutora Ana Rita Barros falou a dada altura de fragmentação da União Europeia. A União Europeia não fala a uma só voz e é fundamental que o faça para enfrentar os desafios que se colocam. É cada vez mais difícil, tenho que admitir, falar uma só voz num grupo de 27 é seguramente mais difícil do que quando éramos 12. E por isso é que também a doutora Ana Rita de certa forma falava nesta questão, que é, eventualmente, teremos que chegar a uma altura em que vamos precisar de reformas mais profundas, nomeadamente na forma como se tomam as decisões, se calhar deixando de lado a famosa regra da unanimidade, que nos obriga, que nos empata em muitos momentos chaves em que precisamos de soluções rápidas e respostas rápidas e que a União Europeia não consegue, e que aqui de resto foi referido, que nós temos efetivamente aqui um problema e que infelizmente, porque
O mundo hoje gira a uma velocidade muito mais rápida do que aquela que nós tínhamos no passado. É o preço a pagar da globalização, das dependências crescentes. Nós estamos dependendo de tudo o que se passa à volta, à nossa volta, e portanto também temos que ser capazes de dar respostas mais rápidas. E não só. Falou-se aqui de sermos uma Europa muito reativa, dizia a doutora Ana Rita, e com razão concordo, mas juntava este aspecto, é que não só estamos muito nessa base de reação, mas para agravar a situação também somos lentos. Somos lentos a tomar decisão, somos lentos a achar consensos. E isto não facilita o processo, porque nos dias de hoje perdermos aqui minutos ou dias para tomar essas decisões tornam as coisas bastante mais complicadas. E depois, como aqui fui referido, é também aqui uma questão de escala. Nesse aspecto, acho que a União Europeia, voltando ao tema inicial da conversa, aos símbolos da União Europeia, um deles é o lema. O lema diz unidos na diversidade, mas esta frase é mais do que um lema. Na verdade, é uma espécie de estratégia, e é se calhar a melhor estratégia que a União Europeia tem para sobreviver neste século XXI altamente competitivo. Nós só conseguimos ter escala. Repare, por exemplo, o que seria um exemplo se calhar um pouco patético, mas para percebermos um pouco melhor a questão. O que seria, por exemplo, Portugal tentar regulamentar ou impedir determinadas decisões das grandes empresas tecnológicas como uma Google, uma Meta ou o que quer que seja. Quer dizer, isto é completamente impossível. É impossível para o nosso país, é impossível para qualquer Estado-membro por si só. Torna-o irrelevante, é isso? Nós somos individualmente nós somos completamente irrelevantes. Nós só temos peso realmente quando estamos unidos, quando falamos numa só voz. É a tal questão que alguém dizia, bom, e pensando também na atual conjuntura, nós neste momento somos uma espécie de gigante económico, mas infelizmente ainda somos um anão geopolítico. E temos aqui alguns problemas nessa área, porque precisamente somos de certa forma lentos a tomar posições, e também tem-se verificado, sem querer entrar em detalhe agora, enfim, nas diversas posições de cada Estado-membro, mas fruto da atual conjuntura e da crise que estamos a ver, nomeadamente a energética, e não só, não se tem conseguido alinhar formas de pensamento entre todos os Estados-membros. Eu termino só este ponto, relembrando aqui uma frase, um pensamento de Jacques Delors, que veio já do final da década de 80, e ele dizia o seguinte: aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que nos separa. Eu continuo a achar que isto continua a ser válido, esta ideia, e portanto, se mantivermos esta ideia bem presente, acho que vamos conseguir superar estas dificuldades, nomeadamente estas da lentidão de reação da União Europeia. O que esperar para o futuro, Ana Rita Barros? Mais Europa? Mais Europa. Portanto, uma das questões é o alargamento, que ainda não aqui falamos e que é importante. Não é uma questão qualquer. É mais do que uma questão geopolítica, é um teste à coesão interna da União Europeia. Portanto, o alargamento vai estar em cima da mesa num futuro muito próximo. Depois, a capacidade de decisão. Penso que a Europa, no seu conjunto, sabe o que é preciso fazer. É preciso ter capacidade para tomar a decisão, para fazer, para agir, para concretizar. A história recente mostra-nos exatamente isso. A União Europeia transforma-se, e transforma-se positivamente na adversidade. Só que muitas vezes depois essas transformações são incompletas, são frágeis. O momento atual exige mais, exige uma mudança da Europa. A Europa tem que agir, tem que investir, a Europa tem que antecipar mais do que adaptar. Não perdendo os seus valores. Mantendo os seus valores. E recordando os seus valores, que muitas vezes têm que ser a solidariedade, portanto, o respeito pelas pessoas e pelos direitos humanos, a Europa social, portanto, às vezes têm sido um pouco postos para trás, ou pelo menos não tão recordados como nós gostaríamos. No momento atual, a opção é mesmo essa, a Europa é uma necessidade. Marco Teles, o que esperar para o futuro? Mais Europa? Sim, decididamente mais Europa. Não, o caminho é irreversível, mas eu queria só dizer duas coisas muito rápidas. Uma que subscrevo na íntegra tudo aquilo que a doutora Ana Rita referiu agora, concordo totalmente, e hoje vou de certa forma,
hoje estou muito próximo da doutora Ana Rita e vou também acrescentar mais uma citação, novamente Jacques Delors, porque acho que esta frase é excelente. Esta ideia diz o seguinte, isto também é da década finais de 80, 90. A nossa sociedade está em crise e a sociedade do fast food. Produzir rápido, consumir rápido, esquecer rápido. O risco de perder a nossa memória apelativa, o perigo de agir somente sobre a emoção, a recusa de ver mais longe. Onde é que eu quero chegar com esta ideia? Eu acho que não há nada mais triste do que a indiferença humana ao sofrimento. E isto é um aspecto que, por exemplo, de estar a querer trazer este tema aqui, e não temos tempo para aprofundar. Sim. Acho que, por exemplo, que a União Europeia não pode abdicar nunca dos seus valores, das suas tradições e, por exemplo, a nossa dificuldade em ter, voltando àquilo que nós falamos no início, em ter uma resposta única, por exemplo, àquilo que Israel tem feito, nomeadamente em relação à faixa de Gaza, e sobre a qual também há muita divisão entre os Estados-membros e nós não conseguimos ter uma opinião firme, mas custa-me muito nós ficarmos indiferentes ao sofrimento, seja na faixa de Gaza, seja na Ucrânia, seja onde quer que seja, não é isso que está sequer em causa em termos políticos, mas nós não podemos perder essa capacidade de nos incomodarmos com estas questões humanas e não termos receio de assumirmos a nossa posição profundamente humanista da União Europeia, mantendo assim os seus valores que estão na origem deste projeto europeu. Ana Rita Barros, ainda há tempo para uma frase ou um pensamento? É um depoimento de Robert Schuman sobre a sua própria declaração de 9 de maio de 1950. Dizia em 1953 Robert Schuman: quando, em maio de 1950, o governo francês apresentou às nações europeias a possibilidade de se sentarem à mesa, sem discriminação entre vencedores e vencidos, com iguais direitos e obrigações, para um trabalho de cooperação conjunta, garantindo o controle mútuo, essa verdadeira revolução política exigia a reconciliação franco-alemã. Mesmo antes de consultar os nossos amigos e aliados, indagamos o chanceler Adenauer. Se tivesse dito que não, a Europa e a integração europeia não teriam existido. Robert Schuman.